Olá, dou-vos as boas-vindas de novo. Em vídeos anteriores temos vindo a falar de realidade virtual. E o que se sabe é que não basta um bom dispositivo imersivo de RV para proporcionar uma experiência de qualidade ao utilizador. O ambiente virtual em que navega com esse dispositivo é a peça fundamental para que o utilizador tenha uma experiência imersiva. E a história contada na aplicação da RV, que também podemos designar por enredo, é o ponto de partida. Esta história vai depender do objetivo da aplicação, por exemplo, se tem o propósito de treinar um procedimento médico ou se é um jogo lúdico. E também depende das pessoas que a conceberem. Mas o nosso foco nestes vídeos são as características técnicas da criação e geração do ambiente virtual. E assim, vou começar por apresentar um conjunto de conceitos e técnicas importantes. Depois, veremos quais são os elementos que constituem o ambiente gráfico. Falaremos de interfaces e faremos referência a avatares e a agentes virtuais, terminando com os motores de física. Avancemos para os conceitos e técnicas, mas antes quero fazer uma observação inicial. Eu opto por manter algumas designações em inglês, sempre que estas me parecem mais facilmente identificáveis. Então, falarei de resolução, latência, frames per second, FPS, taxa de refrescamento, persistência, níveis de detalhe e billboarding. A resolução é dada pelo número de pixels renderizados. É normalmente expressa do seguinte modo: número de pixels em largura vezes número de pixels em altura. Quanto maior a resolução, maior é a definição da imagem e, consequentemente, maior será o poder computacional necessário para a geração da imagem. Por exemplo, a resolução de um dado HMD para cada olho é 1920 vezes 1080, ou seja, 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Se considerarmos a razão de aspecto da resolução deste HMD, que é o quociente da largura pela altura, teremos 1920 a dividir por 1080, que equivale ao quociente 16 por 9. Quando nos referimos à resolução, usamos muita vez a razão de aspecto. Esta figura ilustra diferentes resoluções de HMD. A razão de aspecto 16 por 9 é o valor standard atual para esta grandeza. E peço-vos que verifiquem que um ecrã com 3840 pixels de largura por 2160 pixels de altura tem igualmente uma razão de aspecto de resolução de 16 por 9. Passemos a outro conceito importante, a latência, que é o tempo que o sistema leva a responder à ação do utilizador. Por exemplo, a latência é o tempo que decorre desde que o utilizador de um HMD vira a cabeça até o momento em que a imagem observada reflete este movimento do utilizador. Neste caso, a latência é a soma de outras latências, entre as quais se encontram a latência do sistema de tracking, a latência da unidade de processamento, a latência do ecrã do dispositivo. Latências elevadas, acima de 100 milissegundos, podem causar cybersickness. A medida frames per second, cuja sigla é FPS, é o número de imagens ou frames por segundo que o sistema consegue processar. Uma taxa de FPS baixa irá ser interpretada pelo cérebro como uma sequência de imagens e não como um movimento contínuo, o que pode também causar cybersickness. Estima-se que 90 FPS seja o mínimo necessário para não causar desconforto ao utilizador. Refresh rate, ou em português taxa de refrescamento, é o número de imagens que o ecrã consegue apresentar por segundo. Por exemplo, uma refresh rate de 90 Hz significa que pode apresentar no máximo 90 imagens por segundo. Idealmente, os ecrãs devem sincronizar a taxa de refrescamento com o valor FPS. Se isto não se verificar, podem ocorrer efeitos indesejáveis nas imagens, como podemos ver neste exemplo.
A persistência é a capacidade de manter o estado das entidades que compõem o ambiente virtual. Por exemplo, imaginem que o utilizador usou uma aplicação de RV que lhe permite decorar uma sala virtual. Se numa interação pintou as paredes de amarelo e nela colocou uma poltrona de xadrez, na interação seguinte, o utilizador está à espera de ver a sala com este mesmo aspecto. Certas aplicações não necessitam de ter persistência. Noutras, é necessário ter uma persistência parcial, mantendo o estado apenas de alguns objetos mais importantes. E noutras ainda, a persistência deve ser completa. Níveis de detalhe. Trata-se de uma técnica que permite várias representações poligonais para o mesmo objeto gráfico. Estas, como o nome indica, têm distintos níveis de detalhe. Para esta técnica, usa-se a sigla LOD, da expressão em inglês Levels of Detail. Quando a distância entre o objeto e a câmara é pequena, usa-se a representação do objeto que tem maior nível de detalhe, ou seja, tem mais polígonos e melhores texturas. Se esta distância aumenta, vão sendo usadas as representações com menor nível de detalhe, ou seja, com menos polígonos e texturas mais simples. Esta técnica permite poupar tempo de processamento e a perda de detalhe não é percebida pelo observador quando o objeto se encontra afastado. Billboarding consiste em aplicar texturas dos objetos a representar em polígonos 2D e manter estes polígonos sempre de frente para a câmara. Estes objetos não têm malha poligonal. A técnica é aplicada a objetos do cenário cujo detalhe não é muito relevante para a experiência do utilizador e também permite poupar tempo de processamento. Passando ao ponto seguinte da agenda, elementos do ambiente virtual. Já referimos em vídeos anteriores que a visão é o nosso sentido mais importante. Por este motivo, vamos focar-nos nos elementos gráficos de um cenário virtual. Estes são o fundo, a geometria contextual, a geometria fundamental e os objetos interativos. O fundo de um cenário virtual é habitualmente constituído por elementos que estarão significativamente afastados da câmara. Por exemplo, o céu, as nuvens, o sol, montanhas na linha do horizonte. É uma boa estratégia usar texturas para representar estes elementos, pois o esforço computacional é muito menor comparado com o que é necessário para tratar os modelos 3D. A geometria contextual dá contexto ao cenário, como o nome indica. A distância destes elementos à câmara pode ser maior ou menor. Para os que se mantêm sempre a grandes distâncias, podem usar-se geometrias muito simples. Para os restantes, podem usar-se billboards. A geometria fundamental é a dos elementos mais importantes da experiência. Devido a estarem habitualmente mais perto da câmara, precisam de modelos geométricos com mais detalhe e melhores texturas. Alguns podem ser mesmo objetos com os quais o utilizador interaja. Como já referi num outro vídeo, um modelo 3D é geralmente constituído por uma ou mais malhas de polígonos. Quanto maior for o nível de detalhe, maior será o número de polígonos, maior será o tempo de processamento necessário. Para reduzir o esforço computacional, pode baixar-se o número de polígonos e recorrer a texturas que permitam simular os materiais dos objetos originais. Os objetos interativos encontram-se ao alcance do utilizador e este pode manipulá-los. Representam habitualmente pequenos objetos relacionados com o contexto da experiência, por exemplo, canetas, copos, ferramentas ou seringas. Mas também podem ser, por exemplo, portas ou gavetas, objetos que têm movimento, mas com condicionantes. Uma porta abre e fecha, mas está sempre suportada pelas dobradiças. E, naturalmente, também existem objetos estáticos com os quais o utilizador não pode interagir. Passando ao ponto seguinte da agenda, interfaces. Além dos objetos interativos, podem existir interfaces tais como menus, heads-up displays ou ajudas visuais. Os menus podem ser de diversos tipos. Nestes exemplos, podemos ver um menu 2D e um menu radial.
Um heads-up display consiste num conjunto de elementos visuais que surgem no campo de visão do utilizador e lhe fornecem informações úteis, por exemplo, indicações de direção, instruções de navegação, número de pontos ou níveis num jogo. As ajudas visuais servem para dar informações contextualizadas ao utilizador. Pode ser um balão de texto que identifica uma personagem virtual ou, como vemos no exemplo, um objeto que muda de cor para chamar a atenção, um destaque colorido em volta do objeto para assinalar que foi selecionado. No ponto seguinte da agenda temos os avatares e os agentes virtuais. Um avatar é uma representação do corpo de um utilizador no ambiente virtual. Contudo, por vezes, usa-se esta palavra num sentido mais amplo, quando nos referimos a outras personagens humanoides no cenário. Naturalmente, um primeiro ponto a destacar é que o estilo do avatar deve ser coerente com o estilo do cenário à sua volta. Por exemplo, um avatar tipo cartoon, desenho animado, não é adequado para um cenário muito realista, e o inverso também é verdadeiro. Como podemos ver nestes exemplos, o avatar pode ter uma representação de corpo inteiro, uma representação parcial, por exemplo, só mãos e ou pés, ou uma representação simbólica. Em muitos casos, a representação parcial é suficiente para que o utilizador a identifique como o seu corpo. Basta que pensemos que, se a câmara virtual que captura a imagem do cenário estiver colocada na posição dos olhos do utilizador, este não consegue ver todo o seu corpo, tal como acontece na vida real. Por seu turno, um agente virtual é uma entidade controlada pelo computador e que interage com o utilizador e com o mundo virtual. Pode ter ou não representação gráfica. O nível de semelhança do comportamento destes agentes relativamente ao comportamento dos humanos é resultado da aplicação de técnicas de inteligência artificial, uma área de informática com avanços recentes muito significativos. No último ponto da agenda, falamos brevemente sobre motores de física. Algumas ferramentas de software de desenvolvimento de aplicações de RV dispõem de módulos que simulam as leis da física do mundo real e que se designam por motores de física. Estes módulos facilitam a tarefa de desenvolvimento das aplicações de RV, permitindo tornar os ambientes virtuais muito realistas. Também podem ser implementadas leis da física específicas para o tipo de cenário que está a ser criado. Podemos estar a conceber um cenário imaginado, no qual as leis da física são distintas das do mundo real. Por exemplo, pode ser possível a um personagem atravessar paredes. Como referi no início do vídeo, o cenário virtual é relevante para o utilizador sentir uma experiência verdadeiramente imersiva. Tentei dar-vos bases que vos permitam explorar mais a fundo esta temática. Obrigada pela vossa atenção e até breve.